Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do Telegram. No grupo, você terá notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Também você já pode assinar o Vendaval, o sistema que veio revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta apontar a câmera do seu celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. O link está aqui na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional e atualizamos e preenchemos as lacunas com material inédito, com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que já fez o curso. E hoje temos uma novidade. A partir desse portfólio público, começaremos a acompanhar o fechamento ou não aos 15 DTE, para que nós, então, possamos comparar os resultados. Você quer saber o que houve? Se nesse terceiro portfólio, com uma queda grande que teve a Bolsa, será que ainda conseguimos obter um bom resultado? E mais, será que o portfólio resistiu a toda aquela movimentação da Eletrobras, quando começou a circular a notícia da possibilidade da reestatização dela? A Eletrobras começou a cair, uma empresa que era uma das nossas queridinhas, uma elétrica, com ótimo comportamento, e de repente ela começou a despencar, porque começaram a falar que ela iria se reestatizar. Será que a metodologia é robusta o suficiente para suportar esse tipo de notícia e movimento? E a Gerdau? Gerdau também deu uma despencada também, vamos ver. Então não deixe de conhecer a história dele e avaliar a resiliência e a consistência de ganhos de uma metodologia que veio revolucionar a definição de renda recorrente no mundo das opções. Venha comigo e aproveite. Resultados do portfólio 3. Como é que foi, hein? Então, aqui, como nós normalmente fazemos, nós escolhemos, então, 6 posições a serem preenchidas com os ativos que estão pelo sistema Deu Gain módulo Vendaval, demonstrando a melhor sinalização de oportunidade. Então, você vê que, em geral, são todas empresas extremamente tradicionais, a Ambev, a Vale, a WEG, Gerdau, a Elet, Equatorial. E aqui, entre parênteses, está a quantidade de manejos. Então, a gente teve, no mês de março, uma quantidade significativa de manejos. 2 manejos na Elet, 1 na Equatorial, na Ambev e na WEG não teve. 2 manejos na Vale e 1 aqui na Gerdau. E os resultados podem ser vistos por esses valores percentuais. Então, nós tivemos 4 posições vencedoras e tivemos, então, 2 posições perdedoras. Quanto, então, será que as posições vencedoras conseguiram, caso tenham conseguido, né? Porque a gente teve aqui menos 96 na Gerdau. Na Gerdau, será que ela trouxe para o buraco o portfólio inteiro? Vamos ver. Então, começamos aqui pela Ambev. Esse aqui é o gráfico do IBJ que você encontra no Vendaval. E a setinha, a primeira setinha, a setinha que nós abrimos a posição. E a segunda setinha, a setinha que nós fechamos a posição. Então, a gente observa aqui que nesse momento aqui, estava no momento de abertura da boca de jacaré, você vê que ela chegou até ficar até mais vantajosa logo em seguida, mas tudo é uma questão também de oportunidades daquele momento.
Se nós escolhemos aqui a Ambev nesse momento, é porque naquele momento não tinha nenhuma que tivesse uma abertura dessa amplitude aqui. Então, o que a gente percebe daqui para cá? A gente percebe que houve aqui uma contração da volatilidade implícita e uma redução do VH. Então, a gente tem aqui esse ponto aqui de volatilidade implícita, que depois houve uma queda nele. Mas o que foi melhor e mais relevante foi a redução da VH. Então, só por aqui a gente já percebe que esse foi um trade bastante tranquilo. E quando então a gente vai observar de fato o movimento que aconteceu, a gente observa isso. Então, a gente tem aqui na linha azul a cotação. Então, a gente tem os limites aqui, aonde a gente conta que o ativo ele vai permanecer. Nós temos aqui como se comportou o gama, e a gente vê aqui que não houve, então, necessidade de manejos. Fechamos a 64%, o prêmio inicial foi de 3,04 e um trade que durou 51 dias. Então, foi muito bem sucedido esse trade, como vocês podem estar vendo aqui. Vamos ver aqui a equatorial. O que nós podemos observar? Houve uma manutenção daqui do VI dela. Nós começamos aqui nesse ponto, que estava aqui já, de fato, numa queda da volatilidade histórica, mas você vê o quanto ela foi cada vez mais estacionando. Essa queda de volatilidade histórica é tudo que a gente quer. Também, além da queda da VI. Você vê aqui, quando houve essa queda de VI, somado com a queda da volatilidade histórica, se tornou um bom ponto para a gente encerrar. Então, a gente vê aqui a equatorial, que ela exigiu um manejo, né, quando ela alcançou esse limite. Então, você vê, né, que o delta ele acabou, ele foi se expandindo com o manejo, então ele foi neutralizado. Então, isso mostra que você, quando faz o manejo dentro da posição, é uma espécie de hedge também, só que é uma hedge dentro da posição que nós vamos chamar de manejo. Durou, então, total 45 DTE, prêmio inicial 2,90, e saímos, então, com 56,76 percentual de lucro. Quando a gente olha aqui a VEG, a gente verifica uma situação bem mais favorável, né? E a VEG ela continua sendo um ativo modelo para a venda de volatilidade. Você vê que ela, em nenhum momento, ela tem uma área vermelha. Então, nós começamos nessa posição aqui, então a gente vê que teve não só uma contração da volatilidade implícita, como também uma redução da volatilidade histórica. Então, não tem como esse trade ir ruim. Não tem. Vamos checar? Olha só que beleza. Como o trade ele permaneceu no meio aqui, ó. Que beleza, hein? Coisa linda. Sem, então, nenhum manejo. E olha só quanto tempo durou. Quanto tempo? 23 dias. Muito impressionante. E fechamos, então, no 64,75. Pegamos aqui o caso da Elet 6, que essa aqui, de fato, deu muito trabalho. Nós penamos aí porque houve aquela ameaça dela ser estatizada. Então, a Elet 6 despencou. Esse foi o grande desafio desse trade. Despencou. Então, nesse caso aqui, a gente vê que houve uma expansão da volatilidade implícita e redução da volatilidade histórica. A gente vê aqui que, de fato, houve uma pequena redução, mas o que tornou muito problemático aqui foi o quê? O risco vega. Então, na verdade, esse trade aqui, na verdade, nessa posição aqui, a gente teve um problema vega, né, de uma expansão da volatilidade implícita
devido àquela notícia de que a Eletrobras poderia ter risco de voltar a ser uma empresa pública. Então é isso, né? A gente escolheu a Eletrobras como core, como toda elétrica, mas mesmo as empresas core, uma empresa elétrica é passível de ter esse tipo de risco. Será que ela afundou o portfólio? Vamos ver. Então, a gente, quando acompanha os resultados dela, né, você vê como houve, de fato, uma queda de resultado muito forte. E essa queda aqui, você vê que ela foi recuperada. Poderia ter sido muito pior se não fossem os dois manejos. E conseguimos recuperar até sair com menos 38%. Né? Um prêmio que inicialmente parecia ser bem robusto, que é 3,35, ficando no trade 49 DTE. Quando a gente pega a Gerdau também, a gente vê uma situação adversa, aonde aconteceram simultaneamente, e é por isso que foi o pior resultado, uma expansão da VI e também um aumento da AVH. Então você vê aqui que estava nesse nível a VI, e olha só, a gente saiu aqui, a VH estava aqui, então houve uma subida grande da VH dos dois lados. Então foi feito um manejo que não foi suficiente, né, para evitar uma perda que chegou a 96%. Um prêmio que era bastante gordo inicialmente, 4,48. Então você vê, né, que a Gerdau ela estava na posição de risco. Então já é esperado que uma das três ali dê pau. Já é esperado. O que não era esperado era a Eletrobras dar pau. Está aqui 51 DTE. Então, a gente também traz aqui a Vale, né? E na Vale nós tivemos dois manejos e foi um bom exemplo como que com manejo a gente consegue, em alguns casos, até manter a integridade da nossa lucratividade, olha lá, com dois manejos. Mas também, Vale é Vale, né? A gente vê aqui que, apesar da gente não ter saído numa melhor posição, apesar da volatilidade histórica ter subido, com os manejos a gente conseguiu recuperar e sair no lucro. Mas você veja que também ela tem demonstrado um índice de boca de jacaré sempre verde, sempre verde. Então, você até faz os manejos com certa tranquilidade. Então, houve a manutenção da EVI, mas houve um aumento de VH. O difícil é quando tem uma expansão de VI e um aumento também da VH. Aí que é o problema. Então, a gente tem aqui agora, né, naquela primeira etapa, a gente estava mostrando alguns gráficos dos ativos, e aqui, então, a gente mostra o gráfico do portfólio. E a linha vermelha são os 15 DTE. Então, o que, que acontece? Você vai reparar que a maior parte do trade foi bullish, o portfólio ficou bullish. Quando é que o portfólio ele fica bullish? Ele fica bullish quando o mercado cai. Ele fica bullish. E se você achar que o mercado vai cair mais ainda, você precisa neutralizar. Por que não se neutralizou aqui? Porque não se acreditou que o mercado fosse continuar a cair. Então não se neutralizou. E de fato aconteceu. Você vê que houve logo em seguida uma autoneutralização do portfólio, que não só ficou trafegando, indo, mas voltando para a região de neutralidade, como terminou bearish, significando que o mercado voltou a subir. Então, com delta beta, a gente consegue visualizar os movimentos do portfólio como um todo, que geralmente vai acompanhar o Bovespa. Então, o Bovespa como um todo deu uma queda. E depois se recuperou. Então, a decisão de não neutralizar foi até sábia. Poderia ter neutralizado? Poderia. Poderia ter neutralizado, mas isso teria diminuído um pouco mais a taxa. E a gente está num jogo aqui, qual é o jogo que a gente está jogando aqui? De obter a maior taxa. Afinal, é o portfólio público, né? A gente quer obter a maior taxa aqui. Então, a gente
viu que o mercado deu aquela queda, mas a gente estava com a convicção de que ele ia recuperar. E nem todas as posições tinham sido invadidas também. Então, a gente faz esse balanço. Aqui a gente tem, então, como é que se comportou o resultado. Então, a gente pode dizer que houve aqui um ganho importante, né? A gente teve aqui, nessa primeira etapa aqui, uma perda que se tornou maior até aqui, né? Foi um momento de queda, mas depois nós conseguimos nos recuperar. Aí você vê que se nós tivéssemos encerrado aqui no 15 DTE, nós teríamos perdido toda essa recuperação. Toda essa recuperação. Então, nós estamos fazendo sempre no portfólio público somente a meta de lucro. Tá? Por quê? Porque o tipo de fechamento que você faz nas suas posições depende de qual é o seu maior objetivo. Como o nosso maior objetivo é o maior lucro possível, a meta adequada é meta de lucro. Nós sabemos que corremos o maior risco de caldo, mas sabemos que a longo prazo sempre vai dar maiores lucros. Então é o que a gente tem adotado aqui. E nós vimos aqui de uma forma muito clara, né? Se nós tivéssemos interrompido aqui, nós teríamos tido uma rentabilidade muito inferior ao que chegou. Muito interessante. Depois da queda forte, houve a recuperação nesse momento final aqui. Por isso que foi importante a gente também ir até o final. O teta sobre o notional. Então, aqui a gente tem as duas formas que você tem de controlar o seu risco. Você vê aqui por que a margem ela foi caindo. Porque as posições foram sendo fechadas. Então, enquanto as operações vão sendo fechadas, vai caindo a margem. Mas você vê, mesmo a gente, quando adota aqui e houve aqui uma mudança de cálculo, o notional ele tem que ser sempre fixo, porque o capital líquido que ele está lá disponível para ser uma garantia das suas operações, ele é fixo. E nós estabelecemos uma relação entre o capital e o notional. Se você está operando pelo seu notional, significa que o capital é igual ao seu notional. Mas você pode operar com menos capital que o seu notional. Mas a gente calcula tudo pelo notional para saber se isso é seguro ou não. Então a gente vê aqui que o teta pelo notional, ele começou ali no 0,08, teve uma expansão aqui no 0,12 e depois um pouquinho mais, mas não muita, porque isso não chegou a afetar o arredondamento do 0,12, mas houve uma pequena expansão. E depois começou a cair, por quê? Porque nós fechamos as posições. Porque antes a gente diminuía o notional pelo fechamento, mas isso está errado, porque o teta sobre o notional ele tem que ir melhorando, porque se você está fechando as posições, o seu trade está diminuindo o risco. E o capital que está alocado, ele foi calculado de acordo com o notional inicial. Então, o notional inicial ele tem que se manter igual. Então, a expansão ela ocorreu, mas com o fechamento de posições ela foi caindo. Um fenômeno que a gente não observou nos outros, porque a gente estava também diminuindo o notional. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a rentabilidade dos últimos portfólios poderiam ter sido até maiores, como eu vou estar demonstrando ali na última tela. Então, a gente vê que houve uma expansão no meio do ciclo, né? Se ela tivesse sido um pouco depois, teria sido melhor. Mas você vê que não há muita diferença aqui no caso entre 15 DTE e o vencimento. Houve só uma pequena expansão que não alterou o arredondamento do 0,12.
E aqui a alteração do cálculo do notional, que agora a gente calculou certo. Então, você quando compara, eu sempre gosto de trazer para mostrar que não é só no mercado americano que o gama é inverso do θ. Então, a gente está sempre observado, e é por isso que a gente usa θ sobre o capital, no caso aqui, sobre o notional, para a gente saber o quanto de alavancagem a gente podia ter utilizado, né? Para realmente saber o risco gama que você está passando. E aqui, finalmente, a tabela, né? Trazendo vários números que eu já trouxe. Mas o que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar que quando as posições foram abertas, o θ inicial sobre o notional, que nós chamamos de NGN, foi 0,08, como está aqui, e que nós tivemos um nível de risco gama máximo de 0,12, quando se começa e se trabalha pelo notional. Está aqui. Aqui é o risco gama máximo. E aqui está errado. Aqui é risco gama do notional, que foi 0,08, expandiu para 12. Ou seja, houve uma expansão de risco aqui de 50%, considerando 2 manejos na elétrica, 1 manejo na equatorial, 2 na Vale e 1 na Gerdau, levado até o vencimento. Então, isso mostra que a nossa estimativa de expansão de risco de 50% é uma estimativa bastante assertiva e até conservadora. Então, você poderia ter adotado um comportamento extremamente conservador e ter obtido uma taxa de 1,6. Poderia ter chegado até a 2,35. E essa expansão de risco aqui teria sido menor e os resultados anteriores teriam sido até maiores. Olha que incrível. Se você tiver um perfil arrojado, você poderia ter levado até 3%, dentro de um máximo de perto de 4%. Muito incrível isso, muita. Taxas indecentes. Claro, mais renda fixa, né? Mas não vou só botar renda fixa não, tá? Ou o que você está ganhando ou perdendo nas ações. Não parece, mas está escrito ações aqui, porque eu quero também botar num jogo a turma que tem ações, né? Que se sente meio colocada de lado, tá? Mas também vai ser a rentabilidade do que você teve das ações, mas podia estar na renda fixa, e mais um valor que teria chegado a mais de 2%. Muito impressionante. E você vê isso aqui. Você vê aqui, né, que a Elet, ela te tirou 1% de taxa, a Gerdau tirou 4% de taxa, mas as taxas que você ganhou nas outras posições ajudaram a melhorar a rentabilidade. Você vê aqui que a Gerdau, a gente entrou um pouquinho menor aqui, ó. Um pouquinho menor. Afinal, é uma siderurgia, né? Siderurgia. Pode dar muito e pode te arrebentar. Então, a gente entrou um pouquinho menor aqui na siderurgia. Olha que interessante. Muitos insights, né? Muitos insights. Vamos, então, das principais lições nesse portfólio. Somente pela análise do gráfico BJ, em geral, não é sempre, mas em geral, já se consegue avaliar se o trade terá problemas pelo comportamento da VI e da VH. Nesse ciclo, não teria havido diferença significativa na expansão do risco, pelo encerramento aos 15 DTE ou não. Pelo contrário, seguir até o vencimento teria garantido rentabilidade de 1,57 a 2,35. Além da renda fixa, e claro, eu vou começar a botar a ação. E quanto encerrar no meio, teria dado, eu fiz o cálculo lá, apenas 0,17 de rentabilidade. Então, vai encerrar no meio de ciclo, teria deixado o seu trade no 0 a 0. Não seria ruim, você ainda ganharia da renda fixa ou da ação. Por causa dessa movimentação absurda
Eletrobras e da Gerdau. Mas se você levasse até o vencimento, teria dado essa rentabilidade aqui. Nos vídeos passados, o notional para cálculo base foi adotado segundo cada momento. Entretanto, deve ser considerado somente o inicial, o que teria feito a expansão de risco, de fato, menor nos últimos vídeos. E rentabilidade possível maior está aqui nos portfólios passados. E a expansão de risco de 50% para se calcular a alavancagem se mostrou adequada para abertura de posições, e é o que a gente tem ensinado, inclusive lá no treinamento operacional do pessoal, na hora de calcular a possível expansão de risco, ela se alavancar para que, a partir daquele nível de entrada do risco gama, você tendo uma expansão de 50%, você alcance no máximo o seu nível de risco gama adequado ao seu perfil. Então, a gente vê pela quantidade de manejo, pela quantidade de situações, a Eletrobras, a Gerdau, né, quanta coisa ali deu errada, né, mas como se fala no mercado financeiro, né, o nosso método ele suporta muito desaforo. E esse trade ele teve muito desaforo da Eletrobras e da Gerdau. Mesmo assim, ele suportou. Né? Se você tivesse uma meta de meio de ciclo, você não teria ganho muito, mas também não teria perdido. E levando até o vencimento, você teria essa rentabilidade aí também de valores indecentes. Então, gente, então tá aí. Né? Nós temos um método que está aí para ser testado. Um método para que você que está ali acompanhando o grupo lá no Telegram, especialmente no grupo VIP, que a gente coloca lá na hora o portfólio público, você está acompanhando ali na hora tudo que está acontecendo, não tem como a gente mentir, porque é público, porque ele tem transparência. Né? Inclusive, os portfólios que nós fazemos não é recomendação de compra, mas tem lá membros lá do grupo que estão ganhando já mais de uma vez já o valor do curso lá pelos portfólios públicos, né? Apesar da gente dizer sempre que não é a Macol, é apenas para a gente mostrar como a gente operaria, ou melhor, como a gente opera, né? Os manejos que a gente faz, quando a gente faz o manejo, a gente avisa, gente, hoje estamos manejando a Eletrobras. Gente, hoje nós estamos encerrando a posição no Gerdau. Está todo mundo sabendo e olhando lá. Então, quem quiser checar, quem quiser saber de fato se funciona, está aí para ser conferido pelos pares. E os pares são vocês, né? Como toda experiência científica, né? Toda experiência científica, ela precisa ser confirmada pelos pares. Tá bom, gente? Então, para você entender como é que a gente seleciona, então, os ativos, não deixe de entrar e assinar lá o Vendaval. Nós estamos agora com a possibilidade de você fazer um teste de 7 dias. Então, você que está assistindo aqui o vídeo, vá lá, testa o Vendaval, faça um teste de 7 dias. Também quero te convidar para fazer parte do Telegram lá, é um grupo bastante interessante, onde as pessoas estão discutindo isso, e esse grupo de Telegram público aí, ele é gratuito. Tá? E se você tiver interesse de aprofundar, de ter pessoas que são especialistas nessa metodologia, pegando na sua mão, abrindo as operações com você e garantindo para que você aprenda, se inscreva no nosso próximo treinamento operacional. Na verdade, não é uma inscrição, é uma adesão a uma fila de espera. Então, coloque seu nome na fila de espera, para você já garantir a sua vaga, né? Porque sempre são vagas limitadas, porque para a gente pegar na mão, a gente não pode ganhar muita escala. Eu até gostaria de ganhar escala, eu ganharia mais, mas acima de tudo, eu prezo pela entrega principal, que é você aprendendo a operar nesse operacional que, mais uma vez, pela terceira vez seguida, se mostra vencedor. Aguardem o quarto portfólio para ver. Será que pela quarta vez nós de novo tivemos resultado positivo? Aguarde então. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Um prazer enorme sempre estar com vocês e até o próximo.